A ideia, só para colocar um pouco, tentar montar uma ordem aqui na fala de todos, a ideia é que cada um fale 10 minutos. Depois desse papo inicial de 10 minutos de cada um, vamos abrir para perguntas. Carol, só colocar aí isso. Obrigado, Carol. Vamos lá. Gente, primeiro, boa tarde para todos. É bem interessante esse desafio. Quando o Rodolfo falou comigo, e logo na sequência a Jamília, eu achei super interessante falar para uma associação brasileira de empresas de software sobre esse panorama, né? Então, como pensar de uma perspectiva antropológica esse panorama, o futuro e as perspectivas que estão por vir, né? Então, assim, só dando uma breve contextualização da antropologia, ela é uma das ciências humanas e sociais que se propõe, diferente das demais, a pensar especificamente nas muitas humanidades, tá? Então, a antropologia entende não como se fosse uma única humanidade, mas a gente entende um leque de humanidades. Cada um tem dentro da sua própria cabeça uma perspectiva de humanidade. E a antropologia, como uma área de ciência, se propôs a perceber o que eram essas muitas humanidades ao longo do processo histórico. Então, o que era o indivíduo humano no período da Revolução Industrial? Fatalmente, ele tinha um estilo de vida diferente do nosso hoje, né? Eu usei exatamente esta relação para apresentar esse panorama do que eu acho que vai impactar nos próximos tempos. Eu não sei nem se, sei lá, mês, ano, mas a partir de agora, provavelmente essa vai ser uma nova ideia de humanidade que a gente vai ter que lidar. Então, tem muitos autores das ciências sociais que falam já de um indivíduo que ele é um nativo analógico versus um nativo digital, né? Então, dentro dessa perspectiva do nativo analógico e o nativo digital, a gente tem quatro tipos de denominação, né? Então, vou fazer um desenho rapidamente, assim, só para explicar para vocês, que eu gosto de desenhar. Então, a gente tem essa relação de digital, analógico, digital e analógico. Os analógicos, né, neste eixo, a gente pensa de uma perspectiva de nascimento. Então, essas pessoas nasceram antes dos anos 90 e essas nasceram depois dos anos 90. E esse eixo a gente pensa de uma perspectiva de comportamento. Então, a gente tem a noção de comportamento e nascimento. O que isso informa para a gente, né? Então, quando a pessoa nasceu antes dos anos 90, ela foi educada por um formato de vida e ela apreendia o mundo dela por meio de livros, de atlas. A noção de espaço para ela era muito diferente da nossa. Esses caras aqui, eles já têm uma noção de espaço muito menor do que a nossa. Então, falar para esses nativos digitais que eles nasceram já com o mundo integrado, para eles é corriqueiro. Para a gente que não nasceu nesse período histórico, para a gente ainda fica assim, putz, a Europa está lá, os Estados Unidos está lá. E para esses caras não, é uma coisa mais tranquila, né? Por que eu trago isso? Porque nossa geração, ela basicamente é um indivíduo analógico digital ou imigrante digital. Ele nasceu analógico, mas se tornou digital, tá? Então ele aprendeu o mundo de forma analógica, só que ele migrou para o digital, justamente por conta da profusão da internet a partir dos anos 80, 90, tá? O que isso informa para a gente? Que embora a gente tenha todo um mindset a respeito do digital, a gente não experiencia culturalmente os artefatos digitais como os indivíduos digitais. Ou seja, nós, quando lidamos com filhos mais novos, principalmente dessa geração millennial ou menos até, a gente questiona muito o tempo deles na internet. E isso para a gente é uma angústia,
porque parece que eles estão perdendo o tempo de vida deles fora da internet, o tempo de vida que estaria fora da internet. E para eles, esse contínuo de dentro e fora da internet já não está muito claro. Por que eu trago isso? Porque eu acho que o nosso desafio está aqui. A gente vai ser obrigado a entender o artefato digital como um novo meio, tá? Então, algumas reflexões que eu trouxe a respeito desse panorama que eu vejo que vem ser, né, mudado, vai ser mudado. Então, assim, como o papel da antropologia foi identificar ao longo do processo histórico qual era a noção de indivíduo a partir de relações sociais, ou seja, trabalho, família, educação, religião, língua, tem um processo que vai impactar muito para a gente, que é a noção de trabalho. Então, hoje, nós operamos com uma lógica de noção de trabalho, que são de 8 horas de trabalho, que reflete ainda um período de revolução industrial. Então, a gente tem uma marcação de tempo que ela está relacionada nesse período de revolução industrial, são 8 horas de trabalho, 8 horas de produtividade. Só que a produtividade é outra. Essa noção de tempo ela já foi alargada, porque a gente não trabalha mais as 8 horas de trabalho de forma alguma. E a nossa relação de trabalho foi fragmentada e dissolvida no nosso dia a dia. Então, quantas vezes a gente está respondendo um WhatsApp fazendo uma coisa, mas também está ali, sei lá, numa compra de supermercado. Então, isso está tá dinâmico na nossa vida. Um autor que trata muito sobre isso, e é um autor bem interessante de ler, é esse cara, que é o Bauman, que é Nascidos em Tempos Líquidos. O Bauman, ele ajuda a gente a entender justamente essa relação de tipo, como que a perspectiva digital, ela dissolveu noções tão próprias que era horas de trabalho. Então, antes a gente contava o tempo produtivo do indivíduo a partir de quantas horas ele trabalhou. Tanto é que a gente, né, tem essa coisa de venda hora pessoa ou hora homem. Essa relação talvez tenha que ser superada nessa nova perspectiva. Porque a gente, eu desde que estou trabalhando em home office, eu acredito que com vocês não esteja acontecendo diferente, a gente está passando por um processo de hiperatividade de home office. Então, eu tenho percebido que os nossos trabalhos são mais constantes, o tempo todo colocado uma agenda perto da outra, a gente mal tem tempo de levantar, respirar, olhar, fazer outras coisas, ter conversas fora do mesmo assunto de trabalho. Então, isso para mim é uma questão que vai com certeza impactar essa relação hora-trabalho, tá? A outra relação que para mim tem feito muito sentido de pensar, quem eu usei de referencial para trazer essa discussão foi esse autor aqui, o Marc Augé, que ele fala justamente já das supermodernidades. E ele fala de uma perspectiva que ele chama de não-lugares. O que são não-lugares? São espaços sociais que não é especificamente uma coisa nem outra. Ou seja, ele, por exemplo, um voo. O que é um voo? Um voo é um período de tempo que você não consegue determinar onde você está, mas você está em algum lugar dentro do avião. E tem muita gente que trabalha dentro do avião. Então, essas duas relações, para mim, vão ser uma nova perspectiva de pensamento a partir desse coronavírus. A gente vai ter que pensar novas relações baseadas em lugares e não lugares. Por exemplo, eu estou trabalhando, mas eu estou na minha casa. Então, eu estou numa espécie de não lugar de trabalho, mas lugar digital de trabalho. Então, o Marc Augé traz justamente essa reflexão, que o nosso lugar de trabalho ele já não é mais físico, ele é dentro de um espaço virtual.
E é isso que a gente vai ter que lidar com os próximos desafios. Vão ser a digitalização das relações, a digitalização ou a virtualização do nosso tempo. A gente já pode pensar que esses conceitos eles não são novos, tá? A virtualização do tempo e a virtualização das relações, isso daí está dado muito tempo no mundo, existe mesmo. Conceitualmente, a gente já lida com essa virtualização e as novas relações de trabalho vão lidar com essa perspectiva de um novo indivíduo social, que para mim vai ser um pouco deste cara com esse cara aqui, que é o nativo digital. O nativo analógico é o que são as pessoas, são os indivíduos que não fizeram essa migração, principalmente por uma crise geracional. E os nativos digitais analógicos são aqueles que nasceram numa perspectiva digital, mas eles não querem abrir mão das suas relações materiais. Aí tem um último insight que eu queria compartilhar com vocês, que eu não sei, eu acabei não marcando meu tempo, gente. Por favor, depois vocês me... Acabou de passar 10 minutos, então você já está entrando no minuto extra. Tá bom, vou falar esse último insight. Eu acho que a gente vai ter uma delimitação de uma virtualização do trabalho e uma materialização das relações pessoais. A gente vai começar a dar valor para esse material e de uma outra forma, isso vai virar um lazer. Isso vai ser entendido como um lazer. Muitas pessoas já tratam isso como um lazer. E é isso, gente. Obrigada, Rodolfo. Muito obrigado. Aliás, o analógico hoje é o que está mais sofrendo, porque está sendo pressionado a entrar nesse mundo virtual, digital, e não tem outra solução. Aquele que já estava acostumado. Agora, esse novo que está enfrentando o maior desafio de como ele opera esse ambiente totalmente digital. Muito obrigado. Eu vou agora pedir para o Fábio para poder bater um papo com a gente sobre as experiências aí da IBM, principalmente home office, o que a IBM está fazendo nesse período aí desse grande desafio de mitigar esse impacto do coronavírus. Fábio. Beleza. Rodolfo, obrigadíssimo pelo convite, parabéns pela iniciativa. Acho que essa vai ser a principal forma, né, pela qual as pessoas vão se comunicar daqui para frente. Se a gente mantiver a conexão de internet minimamente estável, isso vai ajudar, né, e me fazendo valer, acho que dessa bênção tecnológica, né, que é o Wi-Fi. Eu começo aqui, acho que a compartilhar com vocês um pouco da minha visão, da visão da IBM e do que eu tenho visto por aí nas associações, do que essa crise nos ensina, do que essa crise nos faz sair da zona de conforto e da forma como a gente vai ter que encarar o mundo a partir de 2 semanas atrás, na real, que foi quando o Brasil começou a sentir o baque e a se preparar para o que está para o que se avizinhava na época e para que agora está escalando e está deixando todo mundo assustado e sem tantas ações racionais para tomar a partir do momento que não se sabe exatamente o que está acontecendo e como é que isso vai impactar as nossas vidas no dia a dia. Tem muita especulação, tem muita projeção, tem muitos modelos matemáticos sendo rodados, né, com perspectivas aí de resolução no prazo XYZ, mas na verdade pouca gente ou ninguém sabe como é que isso vai impactar a nossa vida no dia a dia. Uma empresa como a IBM, que tem globalmente aí mais de 300 mil funcionários, é uma empresa centenária, que já passou por uma série de crises, por mais que os processos sejam estruturados, existem uma série de ações que estão sendo tomadas, né, on the go, a partir do momento que as coisas evoluem, que me deixam bastante surpreso positivamente. É muito bacana ver as pessoas trabalharem juntas, é muito bacana ver as pessoas tirarem um pouco os chapéus, né, das suas verticais, das suas áreas e, de fato, né, darem as mãos virtualmente para pensar em soluções que podem ajudar a endereçar algum problema que ainda não foi resolvido por governos ou pela sociedade.
É impressionante ver como as pessoas conseguem flexibilizar suas agendas para atender reuniões emergenciais que antes, né, eles tinham um pouco mais de controle. Hoje eu acho que a gente está um pouco mais à mercê dos acontecimentos do dia a dia e flexibilizam as agendas e participam e interagem. Contrário do que muita gente pensava, esse relacionamento virtual, ele tem aproximado sim as pessoas, ele tem estimulado cada um a tirar um pouco das máscaras corporativas e trazer de fato sua perspectiva em relação ao tema que está sendo tratado. São calls, né, a gente vem tendo diários aí do nosso, por exemplo, do nosso Crisis Management Team, né, o nosso time aí de gestão de crises, e multidisciplinares, completamente multidisciplinares. Então a gente fala de suprimento de álcool gel ao mesmo tempo que a gente fala de trabalho remoto, de problemas de limpeza nos sites, de segurança, de fechamento eventual de sites, e impressionante como as pessoas conseguem mergulhar em temas sobre os quais aparentemente elas não têm o conhecimento técnico necessário, mas usando, né, a sua inteligência emocional e seu instinto de ajudar e de contribuir para que a gente tenha um impacto cada vez menor no dia a dia das nossas atividades. E a IBM, obviamente, de imediato, quando a gente entendeu que a situação, de fato, tinha um potencial de escalar e de afetar a saúde dos nossos funcionários e dos familiares deles, a gente rapidamente se mobilizou. A gente tem hoje, basicamente, eu diria que 90% da nossa população global está trabalhando de casa, com recursos próprios, né? A IBM compartilhando seus recursos dentro da medida do possível, mas, como disse a Carol, né, o pessoal abraçando o digital e, a partir dele, né, endereçando aí os problemas do dia a dia que precisam seguir sendo tratados. A gente continua prestando serviços para os nossos clientes, continuamos buscando formas de inovar, de criar tecnologia, de prover, né, para os nossos funcionários também o que a gente tem de melhor nesse âmbito. E isso tem surpreendido positivamente também a todos nós. A nossa liderança é uma liderança extremamente presente, participativa. A comunicação nesse momento é fundamental. A gente tem tido nossa presidente global, a Jeanne Romeri, ela vem gravando vídeo, selfie mesmo dela, né, querendo saber como estão as pessoas, acolhendo os funcionários, reforçando a eles que, para além de qualquer coisa, o que é mais importante para a nossa organização é o bem-estar deles e da família deles. E aqui vai uma menção e um aplauso enorme para as pessoas, não só da IBM, mas que estão na linha de frente hoje. Enquanto a gente está aqui em casa e procurando estruturar a nossa vida num cercamento seguro, tem muita gente em campo, tem muita gente prestando serviços para a população, para os nossos clientes, para que a gente possa estar aqui no conforto do nosso lar, pensando em outras coisas, produzindo de outra forma, mas pessoas que estão se arriscando. A gente está dando na IBM, obviamente, todas as proteções necessárias e tomando todos os cuidados necessários, mas tem muita gente que ainda não tem, talvez, a confiança necessária para estar lá tranquilo, achando que é um dia normal de trabalho. Esses dias normais de trabalho não se repetirão tão cedo. Então, essas pessoas são pessoas que devem ter nosso respeito, admiração, e sempre que possível a gente tem feito isso, né? Reconhecer o trabalho. São pessoas que também têm família, também estão lutando, né, pelo sustento diário, têm filhos na escola, e os filhos estão em casa, as esposas ou os maridos em casa, e o outro cônjuge trabalhando. Então, a comunicação e essa comunicação pessoal, essa proximidade que o virtual, no passado as pessoas acreditavam que não, mas agora prova-se que sim, que o virtual traz, faz com que a gente tenha a condição de tomar decisões, de seguir prestando serviços, de seguir trabalhando, produzindo, inovando. Um ponto importante sobre o papel das empresas, eu participei recentemente de uma reunião do Comitê de Crises do Governo do Estado de São Paulo, a convite do governador João Dória. Estavam lá 132 empresários executivos de setores dos mais diversos. Eu tenho muito ouvido falar, e existe uma inquietação aqui na IBM também, e em várias outras empresas, como é que a gente vai contribuir? Como é que a gente vai contribuir? E a real
é que o governo, nesse momento, ele precisa de respiradores, ele precisa de máscara, ele precisa de luvas, ele precisa de álcool gel, ele precisa de monitores. E por mais que nossas empresas, né, tenham soluções tecnológicas das mais disruptivas para contribuir, o chamamento que eu tenho ouvido, também participei, né, virtualmente, obviamente, de uma reunião também do governo de Brasília, temos um pessoal trabalhando também com o governo do Rio de Janeiro. O que se precisa hoje são desses suprimentos básicos. E existem cada vez mais organizações que estão se juntando com o objetivo de estruturar fundos emergenciais para que as famílias carentes ou as pessoas que estão passando por tratamentos, né, recebam esse acolhimento de maneira segura, de maneira rápida, né, para que as necessidades deles sejam atendidas. Nós estamos trabalhando em soluções, e aí, né, obviamente, esse é o nosso principal diferencial, né, que é a tecnologia. Então, estamos criando chatbots para ceder a governos, para que eles possam informar né, a sua população sobre temas dos mais variados em relação à questão do Covid. A gente está criando tecnologias para ajudar o governo a identificar casos específicos de corona em localidades das mais variadas. A gente tem buscado formas de apoiar com supercomputação para que o processamento de informações seja feito de maneira extremamente rápida, coisas que os computadores tradicionais não conseguem fazer, para ajudar, né, a mapear informações, a acelerar o processo de estruturação e compartilhamento de informações para a identificação de possíveis vacinas ou curas para a doença. Então, muita coisa está sendo feita. Foram 2 semanas, né, praticamente 2 semanas, até um pouco menos, desde a mobilização pela qual a gente passou aí no Brasil inteiro, por parte principalmente das empresas. E impressionante como muita coisa foi feita, como as pessoas têm se engajado nessa causa de apoiar. Se vocês quiserem, depois eu posso compartilhar. Tem uma série de links de instituições que estão captando recursos, estão captando doações e que estão fazendo essa logística, esse encaminhamento para as entidades que precisam, para os governos que já têm seus processos estruturados para receber essas doações. Então, para além, né, do dia a dia da empresa, é importante que a gente olhe para fora e identifique de que maneira que a gente pode, de fato, contribuir para minimizar essa que é a maior pandemia, a maior crise de saúde pública que a gente está enfrentando na história do nosso país. Então, acho que eu dei minha contribuição inicial, paro por aqui e fico à disposição para o debate. Rodolfo, obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Fábio. Até uma coisa interessante que eu estou percebendo, que esse momento está sendo mais humano, aliás, está trazendo à tona a parte muito mais humana das pessoas, da solidariedade com os outros. E quando a gente pensa, às vezes a gente vê a tecnologia como uma coisa muito fria, né, muito gelada, mas na realidade, como até você falou, a tecnologia está conseguindo conectar as pessoas de uma forma humana. Quer dizer, hoje você trabalha de casa, junto com a sua esposa, junto com os seus filhos, com seus animais de estimação. Quer dizer, tem uma parte humana e as empresas estão, acho que, vendo isso também de uma forma diferente, onde que as pessoas começam hoje, acho que, interagir com os seus colaboradores com uma forma muito mais direta, humana, e até mais descontraída, que eu acho que isso melhora muito mais o ambiente, a parte emocional das pessoas, né? Porque essa parte humana de interação, de preocupação, acho que vai ajudar muito. Aí depois também a gente vai escutar um pouquinho mais da Carol falando nesse aspecto aí, de repente, disso ajudar a trazer um lado humano aí das pessoas. Um agradecimento especial aí a Jamile, foi ela que nos ajudou a colocar esse webinar de pé, convidando todos os colaboradores, participantes. A Jamile é a nossa diretora de inovação da ABS e ela fica num lugar maravilhoso que é Florianópolis, melhor lugar para inovação. Luiz, Félix, se você puder fazer agora os seus comentários aí. Aliás, muito obrigado também, Luiz, pela sua participação. Obrigado, Rodolfo, Jamile, pelo convite aí da ABS para participar dessa conversa ótima, né? Que eu acho que é bom sempre a gente trocar ideias, ver o que todos estão fazendo nesse momento de crise, né?
É uma crise sem precedentes na história da humanidade, do ponto de vista de saúde, mas que vai ter reflexos muito fortes em toda a economia, né? Ninguém sabe tudo o que vai acontecer dos problemas econômicos gerados por isso, que vai afetar todas as nossas empresas, as pessoas, por fim, toda a sociedade, né? Então, acho que é bom conversar sobre isso. Eu queria primeiro começar conversando a respeito do que nós estamos fazendo, né? Nós, o DOT Digital Group, nós estamos sediados em Florianópolis também, né? Estamos aqui na ilha, mas com pessoas aí em São Paulo, em Brasília, temos um escritório em Portugal também, que está todo mundo home office, né? Então, o que nós fizemos foi, tão logo essa crise começou, há 2 semanas atrás, o Comitê de Crise tratar, e nós logo fomos fazendo com que as pessoas fossem trabalhar home office, né? Como nós somos o DOT Digital Group, é uma empresa de tecnologia, nós já tínhamos várias pessoas trabalhando home office, né? Nós somos cerca de 300 pessoas, 100 já trabalham sempre continuamente home office, mas rapidamente nós fizemos com que 100% da empresa funcionasse home office, né? Lógico, tem o trabalho de copeira, de limpeza, todo esse pessoal está de férias, que é o pessoal que não vai trabalhar home office. Agora, a empresa está 100% home office, né? Então, isso mostra que o trabalho pode continuar dessa forma e o mundo está aprendendo que é possível fazer isso, né? Nós estamos 100% home office, 100% online, 100% engajados, mas mais do que tudo, 100% prevenidos, né? Cuidando da saúde dos nossos colaboradores e para que eles cuidem de todas as famílias, né? Como eu disse, são 300 famílias diretamente ligadas a nós que nós temos que tomar o cuidado. Mas, sem com isso, esquecer dos clientes. Os clientes continuam, o trabalho continua, então nós temos que ficar com 100% também de foco nos clientes. A nossa operação hoje está toda 100% home office e as pessoas trabalhando normalmente, né? Isso está acontecendo no momento em que as pessoas estão cada vez mais aprendendo a trabalhar de forma remota. Já era uma tendência, as pessoas na empresa estão fazendo isso, mas isso vai acelerar. As pessoas, quando voltarem desse período, uma hora ele vai terminar, eu acho que muita gente vai querer continuar trabalhando home office, muita gente vai se ver mais produtiva e muito gestor vai ver que algumas pessoas conseguem funcionar até melhor home office. Isso nós temos visto, né? Existem algumas pessoas que não acreditam muito nesse trabalho, mas é questão de checar. Nós já temos feito algumas avaliações sobre isso. Algumas áreas estão conseguindo ser mais produtivas em home office do que no escritório. A gente já tem algumas estatísticas, né? E, lógico, como é o nosso core do DOT Digital Group é EdTech, educação e tecnologia, educação com tecnologia, né? E nós estamos trabalhando muito isso o Brasil e o mundo acordou mais ainda para isso, né? Era uma coisa que nem sempre as pessoas viam, mas agora as pessoas estão vendo nesse problema real que existem soluções virtuais para ele, né? E a educação online é uma dessas possibilidades, né? Para vocês terem uma ideia, na China, nesses últimos meses, esse foi um dos mercados que mais cresceu. Mais de 20% cresceu o mercado de cursos online na China nos últimos meses, né? E o que nós podemos se usar disso? A educação online, ela pode ajudar a manter o time produtivo e engajado durante essa crise, durante o trabalho home office. Nós precisamos manter os nossos empregos, as nossas empresas e os nossos clientes atendidos, não? Mas, por outro lado, muitas empresas que não vão ter ou pessoas condições de continuarem trabalhando vão poder, com a educação online, se prepararem para a retomada da economia que vai acontecer. Após essa pandemia, a vida vai voltar ao normal e as pessoas têm que aproveitar esse momento para estarem melhor preparadas para o mercado de trabalho que vai voltar a 1000, né? Então, eu acho que o mundo inteiro está tratando disso, universidades, empresas, todas suspenderam todas as atividades presencial, aulas, eventos, e estão optando pelo ensino à distância, webinars, conference calls e outras práticas digitais que são possíveis nesse momento, né? E essas atividades, o home office nunca foi tão
praticado, e a capacitação à distância está ajudando nesse momento de reclusão. E claro que todos nós temos que ficar assim para cuidar com que as nossas pessoas, os nossos colaboradores e famílias estejam protegidos desse Covid-19 e que a gente faça com que essa curva fique mais achatada, que é o desejo aí de todas os profissionais de saúde, né? Uma questão relevante para isso é conexão. Acho que muitas pessoas pensam aí, não, mas o Brasil não é nem sempre conectado, é muito conectado. 80% da população brasileira é conectada diretamente, cerca de 166 milhões de brasileiros, segundo o IBGE, têm acesso à internet, né? Então, essas pessoas podem continuar de casa fazendo as suas atividades, trabalhar e estudar, o que vai garantir com que ela tenha uma atividade profissional aí bastante rica, né? O próprio governo brasileiro, aí na semana passada, o MEC autorizou que as aulas também das instituições de ensino federal fossem no formato online agora, e todas as universidades, escolas e empresas estão correndo atrás desse formato, né? E hoje essas ferramentas tecnológicas, elas são dotadas de muito aparato, né? De inteligência artificial, que pode mapear a presença do aluno, ajudá-lo no seu caminho de autoaprendizagem. Hoje você tem modalidades para trabalhar com realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial, games educacionais, gamification, vídeos, microlearning, uma série de ferramentas de educação e tecnologia para auxiliar as pessoas, né? E claro, tudo isso ajuda com que as pessoas tenham autonomia para criar a sua própria jornada educacional, escolher os conteúdos que querem se desenvolver segundo os seus objetivos profissionais ou pessoais, e isso tudo acessando via, hoje em casa, notebooks, desktops ou smartphones, né? De acordo aí com algumas entidades especialistas em recursos humanos, essas plataformas de aprendizagem, de experiência de aprendizagem hoje, né? Aqui, por exemplo, no DOT Digital Group, nós temos algumas plataformas que funcionam no modelo Netflix, onde as pessoas podem entrar, olharem uma série de conteúdos e escolherem as suas trilhas de aprendizagem ou serem direcionadas pelos seus gestores para isso e usarem as plataformas de LMS ou de microlearning para se capacitar, porque a empresa não para e você precisa aprender, mas, sobretudo, para aproveitar esse momento que as pessoas talvez tenham mais tempo, porque são obrigadas a ficar em casa, a se capacitar para melhor se prepararem para trabalhar melhor, mas também, como eu disse no início, para estarem preparadas para quando a economia retomar, né? Então, isso tudo são sinais dos tempos, né? O mundo digital, vez por todas, eu acho que se fundiu ao nosso mundo real para entregar mais valor às pessoas, às empresas, e mesmo sendo nesse momento que é um momento delicado para toda a sociedade, né? Então, esse é o panorama que eu queria mostrar para vocês, do potencial que nós temos hoje com tecnologias para a educação, que todo mundo vai poder usar de forma acelerada agora, né? E fechando, pessoal, só para comentar com vocês, e a gente está de olho, né, sempre o que está acontecendo na Europa, que está pelo menos 15 dias na nossa frente, ou 20, um mês, olhando para a China, que está alguns meses na nossa frente, o que aconteceu lá vai reverberando para cá, né? Do ponto de vista de saúde, a gente está tomando todas as prevenções, que é o primeiro ponto que nós temos que observar, cuidar da saúde de todos, né? Mas o segundo, nós precisamos cuidar das empresas e, como eu disse, dos empregos, porque as pessoas vão precisar trabalhar, vão precisar receber recursos para pagar a sua saúde, para pagar a sua alimentação, para sobreviver, né? Essa roda tem que continuar girando, e isso é importante. E a nossa área de inteligência, eu pedi agora, no início da semana, que fizesse uma avaliação do que está acontecendo na China e na Europa, do ponto de vista de o que aconteceu depois com o mundo dos negócios, né? Então, só 2 dados para encerrar aí o meu minuto final. Na China,
Na China, as atividades que mais apresentaram crescimento durante e logo após a crise, que eles ainda estão saindo dessa crise, foram, isso tem muito a ver com o nosso mundo aí de apps, de empresas de tecnologia, de software, né? Então, as atividades que mais cresceram durante a crise e pós-crise, vendas online de mercadorias, principalmente alimentos e produtos essenciais, entretenimento digital, publicidade online e streaming, negócio de distribuição expressa por envios postais, serviços de telecomunicação, seguros e equipamentos de saúde, e o setor de tecnologia e software, foi um dos que mais cresceu, principalmente os setores de educação online, de entretenimento online e teletrabalho. Então, a gente também tem que ficar de olho nisso, porque a vida segue, continua e vai seguir pós-crise. Nós temos que estar preparados para as oportunidades ou continuar a vida após isso. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Obrigado. Fela, super obrigado pelos seus comentários. Eu acho que é uma coisa muito interessante, foi resgatar até uma coisa que o Fábio comentou. Ele nem comentou, ele disse o seguinte, aqui na IBM, como que é muito interessante, na realidade ele não estava na IBM, né? Ele está na casa dele, né? Quer dizer, é interessante a gente começar a perceber, como até a Carol falou, esse mundo virtual com o físico, tá havendo uma mistura extremamente profunda, quer dizer, o que é aqui, né? Aqui na IBM, no fim eu estou em casa falando, mas obviamente eu trabalho na IBM, eu sou da ABS, e o que você falou também, está havendo uma transformação até da forma de aprendizagem. Hoje de manhã eu fiz uma meditação via uma videoconferência com outras pessoas, depois quando eu fui para a sala, estava a família toda praticando pilates, com a professora através de videoconferência, né? E agora, quer dizer, está mudando. Eu estou fazendo, todas as crianças agora estão estudando virtualmente. O Bandeirantes tem o curso, está implementando toda essa solução de curso à distância que você falou. Muita gente está em casa, né? Agora, como que você vai aproveitar esse tempo que as pessoas estão em casa? Uma forma de você, obviamente, treinar os seus colaboradores em diversas áreas. Quer dizer, isso as pessoas vão acostumar, quer dizer, as pessoas vão ficar aí praticamente, não dá para dizer, mas pelo menos aí 30, 60 dias em casa e você acaba acostumando com essa vida que, na realidade, tem um lado bom também, né? A praticidade, né? Você não precisar ficar pegando carro, sair, fazer um monte de coisas, né? Mas muito interessante. Muito obrigado. Concordo plenamente, a China já está mostrando qual é o caminho. O caminho vai ser muitas atividades agora pela forma virtual, né? E acho que reduzir muito também a interação, né? As escolas de repente vão aprender que podem ter 2 horas por dia os seus alunos e o resto do dia aprendendo em casa. É a mesma coisa que as empresas que participam ativamente lá da ABS, que é o Francisco Spune, para você trocar suas experiências, seus comentários. Muito obrigado, Fernando. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Isso, perfeito. Muito obrigado. Muito bem. Deixa eu parar meu cronômetro aqui, ó. Então, primeiro, boa tarde. Eu queria agradecer a presença de todos, né? E também o convite feito pelo Rodolfo e pela ajuda e a dedicação da Jamile. Todo mundo já sabe disso, né? E é um prazer receber todo mundo da ABS aqui em casa. E eu, assim, estava pensando sobre isso, que eu nunca imaginei que eu fosse dizer essa frase algum dia na minha vida, né? Que eu aqui da minha casa eu pudesse participar de um webinar, de uma reunião com muita gente dentro da ABS. Eu sempre fazia isso lá na sala de reuniões da ABS, fantástico. Muito bem, eu vou falar sobre essa pandemia, gerou pânico, gerou um monte de comentários, dúvidas, incertezas, mas eu vou falar do lado bom da pandemia. Será que existe, né? Claro que não estou me referindo às vidas humanas que foram perdidas e aquelas que ainda vão se perder, ou aos danos também inevitáveis à economia e ao mercado e as consequências sobre a sociedade. Eu vou falar mais aqui do nosso setor de tecnologia, dos nossos associados, das empresas de software e comunicações, os associados da ABS, né? Que ao contrário do setor industrial, que você tem gente ali
às vezes em grande quantidade produzindo, e se você desmonta aquilo, a produção tem que parar. No nosso caso, e até por causa do nosso próprio DNA, nós conseguimos manter, né, sustentar essa operação mesmo em tempos de reclusão, né, de isolamento. É claro que tem empresas de muitos tamanhos, com muitos graus de maturidade, e que eu vou falar aqui, tem empresas muito bem preparadas, que até com antecedência já se preocuparam com esse assunto e se adiantaram com relação às medidas que deviam ser tomadas, mas o que eu vou falar aqui, eu acho que se aplica a todos, né? Vocês vão se reconhecer nesses casos. Então, primeira oportunidade, primeiro que as empresas, e estava o Luiz falando agora há pouco, né? Elas precisam sobreviver, né? Então, não pode, se a empresa quebrar, toda essa nossa conversa não tem sentido, né? Então, como que se faz isso? Primeiro, olhando para o mercado, né? A gente tem que estar em contato constante com nossos clientes para entender, do ponto de vista dele, o que está afetando a operação deles. E como a gente presta serviços e software é a base para o funcionamento deles, eu estou imaginando que interessa muito a gente saber do que ele precisa de nós nesse momento, né? Outra coisa é reduzir despesas, né? Isso aí se faz negociando com fornecedores. Existem muitas despesas que a gente tem hoje que não ocorrem em tempos de isolamento, escritórios vazios. Você não compra café, o estacionamento, se você aluga, você não precisa ter ele. Nesse momento, é claro que você não quer que o seu fornecedor quebre, mas você pode negociar aí um break-even, um ponto interessante para você sobreviver e ele sobreviver também. É isso que ele quer e é isso que nós queremos, né? Outra coisa é estar atento a todas as medidas que o governo vai tomar de incentivo ao funcionamento das empresas, que são benefícios fiscais, alternativas para dentro da lei trabalhista, e usar tudo isso a seu favor, com muito critério. Então, se o governo disponibilizar financiamentos e condições especiais, moratórias para pagamentos de impostos, como já está fazendo, vamos usar tudo isso, a gente quer sobreviver, né? Acho que é inevitável que as empresas recebam pedidos de negociação. Negociação requer algum planejamento. Então, é difícil negociar com o teu cliente tão importante para você, e às vezes ele é uma organização mais forte, tem mais poder de negociação, se você já não se preocupou com isso anteriormente, né? Então, tem que usar a criatividade, tem que refletir antes dele te ligar sobre o que você tolera, o que a tua organização suporta nesses tempos de crise, e nessa negociação você poder usar isso a favor do seu cliente e a seu favor também. Lembrar que uma negociação mal feita pode quebrar a tua empresa, né? Uma interrupção de receita aí, de uma hora para outra pode ter consequências desastrosas para o teu negócio. Esse é um assunto extenso, não dá para aprofundar aqui. Outra coisa, eu li essa semana, a ABS criou uma pauta de reivindicações para o setor. Outra via importante é o caminho associativo. Quem teve a oportunidade de ler, está muito bem feita, tem uma série de itens, tudo que está lá interessa a cada um de nós. Eu recomendo que vocês vejam aquilo. E qual que é a oportunidade, né? A oportunidade de mostrar para os clientes atuais, que a empresa não se transformou num deserto, numa empresa fantasma. Então, que nós estamos ativos, que a gente está preocupado com ele, eu estou em contato com ele. A gente não está fazendo novos negócios, tá bom, eu posso me preocupar em reter os clientes atuais. Só isso, se acontecer, já é um grande avanço aí para a gente, quando a economia retomar todo o seu tamanho, né, a gente poder sair na frente. Os clientes vão saber valorizar essa preocupação que nós temos com eles, né? Muito bem. Deixa eu ver quanto eu estou no tempo. Outra coisa é que os nossos gestores estão tendo muitos assuntos pessoais e pequenos problemas para resolver. Antes a gente estava preocupado com questões estratégicas, etc. E agora a gente, nessa fase inicial, tem o colaborador que não tem nem cadeira para sentar na casa dele, então ele está desconfortável, o computador que não funciona, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Então, esse é tempo de largar um pouquinho o plano estratégico e aquelas coisas em grande escala que a gente fazia, né, preocupado com o futuro, e resolver os problemas de agora para manter a operação e poder passar por essa crise, né? Eu quero só lembrar, como também falou o Luiz e também o Fábio, da dedicação dos nossos funcionários, tem sido incrível
participar de todo esse processo. Está todo mundo muito dedicado, trabalhando como nunca, né? Quais são as oportunidades? É que o funcionário reconhece esse esforço e a dedicação da empresa e com relação ao bem-estar dele, às famílias, né? E isso aqui cria um vínculo que pode ser útil para nós, né? Quando a gente quer, quando tudo retornar, que esse profissional ele se mantenha na empresa. Então, isso é uma coisa muito importante. Outra coisa, eu detesto a palavra shutdown, né? O mercado não está parado, como nós estamos trabalhando, tem muita gente trabalhando e as pessoas estão procurando soluções, estão pensando no futuro. Então, a minha dica é continue ligando para clientes, procurando novas oportunidades de negócios. Eu sei que haverá poucos investimentos, mas já é bom firmar uma posição no mercado desde já, né? Então, a gente estava vendo esses negócios que a China, que são prevalentes aí na volta da crise, isso tudo é oportunidade para nós, vai acontecer o mesmo aqui no Brasil. Eu não vou falar, já todo mundo já falou sobre que nós estamos nos deparando com algo com o qual a gente nunca tinha pensado, mas esse aprendizado vai ser importantíssimo para o futuro. As empresas, eu afirmo isso, não vão ser mais iguais às empresas que nós conhecemos hoje. Então, isso é uma grande oportunidade, né? O próprio aprendizado é uma oportunidade. Agora eu vou falar uma coisa que eu acho que todo mundo vai jogar pedra em mim, mas muitos vão discordar, mas não é hora de gastar tempo com um plano estratégico, porque ninguém sabe o cenário futuro. A gente imagina, a gente tem que aguardar mais tempo. Então, eu até já comentei isso antes, é melhor concentrar esforços agora na manutenção do cliente, né, dos clientes que nós temos, e na revisão dos processos, na consolidação da situação atual. Depois a gente vai pensar no futuro. Então, isso é muito importante. Eu acho que a oportunidade é aproveitar essa experiência, né? Para aprender com ela e aí sim a gente poder pensar como é que as empresas querem ser no mundo pós-pandemia. Outra coisa é usar a tecnologia a nosso favor, né? Home office é um jogo de tecnologias, todos os nossos funcionários, colaboradores estão em home office e eu descobri que a maior parte das empresas, apesar de a gente gastar muito dinheiro em ferramentas para suportar a nossa própria operação, nossos colaboradores não sabem utilizá-las. Então, a gente gasta muito e o nosso colaborador usa pouco. Nós estamos usando muito, e muitas empresas estão fazendo isso, usando a TI para aumentar o grau de envolvimento com essas ferramentas e para a gente passar a utilizar isso muito bem, porque isso é um fator de custo muito importante. Isso pode nos ajudar no futuro a ser uma empresa muito melhor, se comunicar bem. Eu vejo, né, hoje, toda vez que tem as salas de reunião estão todas ocupadas, a gente não fazia reunião. Agora a gente faz reunião o tempo todo online e funciona até muito melhor do que no tempo que a gente ficava esperando um lugar numa sala. Então, aí tem muitos exemplos, mas a minha dica é aprenda a usar as tecnologias, você está pagando por ela e ela pode ser determinante para você sobreviver, né? Também é muito importante manter a empresa segura. Todo esse movimento do home office colocou parte das empresas num ambiente de rede que é totalmente inseguro. Então, isso é uma oportunidade para as empresas de segurança, elas têm que repensar a maneira com que elas vão atender os seus clientes. E eu tive olhando estatísticas dos últimos dias, né? Aumentou em muito a quantidade de... Já acabou meu tempo aqui, eu já estou no último item. Aumentou em muito a quantidade de ataques às empresas que se originaram a partir de temas ligados com o Covid-19, né? Então, phishing, as pessoas em casa não têm firewall, o ambiente é mais livre. E, por último, e já me despedindo de vocês, eu acho que a gente tem que se manter preparado para o Covid-23. Não sei o que, eu não estou sendo assim, pensando em catástrofes, mas eu acho que a gente tem chance disso acontecer no futuro e a gente tem que registrar e aprender essas lições para não ter que passar por toda essa fase inicial, caso isso venha acontecer novamente. Muito obrigado. Muito obrigado, Francisco. Aliás, você falou uma coisa que me chamou a atenção, nesses momentos de dificuldades, quando a outra parte demonstra assim, a sensibilidade em ajudar a colaborar e entender, acho que
existe um fortalecimento entre o vínculo entre o colaborador e a empresa. Quer dizer, eu acredito que depois dessa fase aqui, o colaborador vai estar muito mais, vamos supor, conectado, não é, com o seu empregador, vamos dizer assim, né, com a empresa que nesse momento estava junto, ajudou nesse momento, entendeu o desafio, não é, tanto do lado do colaborador como do lado da empresa. Eu acho que isso é uma coisa, um sentimento muito importante. Como é que nós temos também um outro convidado, que é o Marcelo, da Associação Brasileira de Recursos Humanos, ele é diretor da ABRH. Marcelo, se você pudesse compartilhar rapidamente aí algumas experiências que vocês estão identificando em empresas, seria ótimo, e depois vamos abrir para perguntas dos participantes. Boa tarde, obrigado aí pelo convite, né? Obrigado, uma oportunidade ímpar de estar aqui, ouvir atentamente a todos, né? Nesse momento que a gente atravessa, que é um momento novo para todos nós, né? Acredito que todos aí não tenham deixado de passar por alguma experiência de crise, de urgências dentro das suas empresas e com as suas necessidades, né? De aprendizado, mas efetivamente o que a gente percebe é que agora a gente tem uma na mão, né, alguma coisa que está acontecendo com todo mundo e como é que nós, como seres humanos, devemos nos comportar aqui. Então, acho que nós da BRH temos nos deparado muito com essas questões. Como é que a gente cuida, né, do ser humano, né? Eu ouvi aí a Carol, gostei muito, aliás, da exposição, quando ela fala do analógico e do digital, né, porque o que a gente percebe hoje, nós temos 5 gerações trabalhando juntas dentro das empresas, né? Nós temos gente com mais de 70 anos, nós temos pessoas aí que nasceram até 65, 65, aqueles que são altamente analógicos. Nós temos aí, né, a garotada que nasceu das pesquisas do grupo que nascido entre 65 e 80 e os millennials, né, que estão aí fazendo toda essa revolução. E acho que cada vez mais a gente imaginar, com todas essas nossas dificuldades, com todas essas nossas questões, como é que a gente coloca todo mundo para trabalhar junto. Eu não tenho dúvida que o ambiente, né, virtual, que o ambiente tecnológico vai ser cada vez mais presente. A gente vai precisar se habituar a isso. O que eu percebo, o que eu tenho ouvido muito ainda, dos CEOs, dos diretores, das pessoas com as quais nós nos relacionamos, de que forma a gente pode aproveitar toda essa potencialidade, todas essas angústias para compartilhar e para que nós possamos sair mais fortes desse contexto atual. E aproveitando aqui, né, uma coisa que acho que nós podemos fazer muito e trabalhar muito fortemente é a questão de ajudar as pessoas a levar tudo aquilo que a gente tem de conhecimento e informação para as nossas práticas do dia a dia. E eu quero dar um exemplo simples aqui. Esses dias eu estava numa praia, né, passeando na praia, lá no final de semana, antes, né, de todo esse problema aí, e tinha lá um local onde havia uma placa escrita assim, proibido jogar lixo. E o que estava à volta daquela placa? Uma montanha de lixo. As pessoas jogaram. Então, olhando para isso, nós ainda vivemos um ambiente de muita transgressão, de pouca levar para a prática, né? Então, eu tenho a informação, ótimo, e o que eu vou fazer com ela? De que forma nós, como gestores e como alguém que está olhando efetivamente, podemos contribuir com os nossos colaboradores para que nós possamos praticar. Ontem eu estava até assistindo um jornal, né, um jornal da televisão, e a pessoa estava entrevistando alguém na feira, um feirante. A feira funcionando normalmente e tal, o feirante. E aí a repórter pergunta para ele assim, você, o que tem que se precaver? Você está se precavendo, né? Você está se protegendo? Ele falou assim, tem que usar álcool gel. Ela falou assim, cadê o seu álcool gel? Não tenho. Tem que lavar a mão. E onde é que você está lavando a mão? Não estou. Depois, na hora que eu chegar em casa, eu lavo a mão. Então, de uma maneira muito simples, né? Muito simples e talvez até mais didática, nós da BRH temos debatido muito esta preocupação e de que forma nós podemos ter, como profissionais de recursos humanos, alguém que facilita
alguém que seja aí o transportador destas informações para a nossa prática do dia a dia. E olhando para a ABS aí, pensando um pouco nesse ambiente tecnológico, de que forma a tecnologia pode nos ajudar com tanta informação que a gente tem e podemos levar no dia a dia, para o nosso dia a dia. Eu me deparei com uma pesquisa na semana passada, já não é uma pesquisa tão recente assim, ela deve ter uns 6 meses, mas uma pesquisa feita pela CNI, que é a Conferência Nacional da Indústria, onde foram pesquisadas 800 empresas, perguntando o seguinte para as empresas: você se considera uma empresa que está no ambiente 4.0? Você é uma indústria 4.0? E apenas 8% das empresas se consideram ainda no ambiente 4.0, ou na indústria 4.0. Então, a gente ainda está falando muito, né? A gente ainda tem muita informação, e essa informação precisa reverberar na prática. O que eu vejo nos nossos ambientes hoje, né, e com todos aqueles que me antecederam aí, falaram com bastante propriedade, é que esta nossa crise, essa crise que nós estamos vivendo, que é alguma coisa de um objetivo comum para todos nós, para que possamos proteger não só a nós mesmos, mas aos nossos familiares, expondo menos ao risco, é que isso talvez nos ajude de uma forma mais impulsionadora, de uma forma até quase que obrigatória, para que possamos agir pensando mais no objetivo comum. Eu trabalho muito com formação de equipes, com coaching de equipes, e eu vejo que muitas vezes dentro das empresas a gente ainda tem muita dificuldade de trabalhar essas questões dos objetivos comuns, né? Cada um querendo puxar aí a brasa para a sua sardinha, cada departamento querendo mostrar mais a sua importância, e às vezes a gente esquece daquilo que é mais importante do que o nosso umbigo individual. Vamos trabalhar o umbigo coletivo, né? E na hora que a gente vê os conflitos, né? E hoje numa conversa até com o Francisco, a gente falando, né, do RH 5.0, do indivíduo 5.0, ele me diz, né, ele me fala que uma das coisas de futuro, de cada vez mais, muito presente, mas cada vez mais no futuro, é a nossa gestão de confrontos, né? Eu não digo conflito acho que tem também o seu aspecto positivo, mas nos confrontos onde a gente departamentaliza, onde a gente quer puxar para as individualidades e para as individualidades de área, e acho que nós precisamos trabalhar cada vez mais o objetivo comum. Então, todo esse cenário, todos aqueles que me antecederam aqui, dizendo, e aquilo que talvez eu possa contribuir o que nós estamos aprendendo com esta crise, de que forma, né, os nossos ambientes virtuais podem contribuir para que a gente reduza, né, essa gestão de confrontos, para que a gente melhore a nossa comunicação, para que a gente busque cada vez mais os nossos objetivos comuns como equipe e como alguém que veja como seres humanos, aqueles que estão à nossa volta, que é o que nós vamos precisar valorizar, né? Tem uma pergunta que não para de me martelar sempre, que é: qual vai ser o nosso papel quando os robôs fizerem tudo, né? E hoje a gente se depara com a questão: qual que é o nosso papel hoje diante de um inimigo invisível? A gente não consegue. Ontem até recebi de brincadeira aqui umas mamonas, né? O pessoal faz um captureio danado, né? As mamonas se parecem muito com o desenho do vírus, né? Do corona, do Covid aí. Mas a gente não consegue, a gente está lidando com um inimigo invisível, onde o que vai prevalecer é a nossa união, é a busca do objetivo comum e a melhoria contínua. Acho que isso nós precisamos trazer para dentro das nossas empresas cada vez mais. Utilizar essa tecnologia, né? Aí, não sei exatamente quem foi acho que o Ferla, não sei exatamente, mas que trouxe lá o crescimento da China, né, dos ambientes que mais cresceram na China. E a gente está falando de tecnologia, né, a gente está falando de softwares. Então, isso vai crescer, a gente não tem a menor dúvida. Cada vez mais vamos conviver num ambiente tecnológico. Agora, qual que é o nosso papel como gestores para que a gente possa também, até nosso papel como alguém que lida com software o tempo inteiro, auxiliar as nossas equipes, auxiliar as pessoas com as quais nós trabalhamos para falar assim: cara, vamos utilizar esse software aqui e ele tem esse objetivo comum. Vamos utilizar essa tecnologia e ele tem esse objetivo comum.
talvez minha mensagem final aqui fica por conta de que o nosso papel, cada vez mais, é prestar uma atenção fantástica às pessoas. Estar atento a elas e como é que elas vão fazer, né? Melhorar cada vez mais, nós aqui como líderes, nós como pessoas de mercado, melhorar cada vez mais as nossas habilidades de comunicação, para que isso possa ser compreendido, para que a gente possa compreender efetivamente qual que é o nosso trabalho em que a gente está fazendo em comum. Infelizmente, ontem a gente teve um exemplo disso, negativo, que é a coisa do uso da comunicação. Não quero aqui entrar em debates políticos nem nada, mas a gente vê qual é o impacto da nossa comunicação para criar o objetivo comum, né? O quanto, muitas vezes, compartimentalizar ou departamentalizar alguma coisa pode prejudicar o nosso desenvolvimento. E aqui, né, espero ter contribuído em alguma coisa, mas aqui gostaria de deixar este olhar e este papel da BRH, que vamos olhar para os nossos recursos humanos, entendendo que são eles que vão operacionalizar tudo isso. São eles que vão se comportar, são eles que precisam se proteger. E o quanto mais a gente trouxer isso para o ambiente coletivo, pensando em soluções que todos nós possamos efetivamente realizar, com certeza maior vai ser o nosso sucesso. É levar para a nossa prática todas as informações, pensando sempre que a gente precisa trabalhar propósito, que a gente precisa trabalhar objetivo, aquilo que é mais comum entre a gente, né? Aquilo que é mais importante, não para mim, para o meu umbigo, para o meu departamento, mas para a nossa empresa. Acho que esse momento que a gente vive vai nos ajudar muito a aprender isso e a trabalhar esses aspectos aí. Perfeito. Muito obrigado, Marcelo. Aliás, esse aspecto humano é extremamente importante, que justamente você começou a comentar qual é o papel do ser humano com agora o início, né, da inteligência artificial, das máquinas, etc. e tal, onde que fica o ser humano. Eu acho que o ser humano tem esse papel de justamente ser ser humano, né? Eu acho que as rotinas, que são rotinas realmente, a máquina pode substituir, o computador pode substituir, mas o ser humano tem um papel decisivo e a característica, ou melhor, o poder da fala, da comunicação. Eu acho que esse vai ser o principal, saber se comunicar, falar, trocar pensamentos, discussões. Eu quero já aproveitar também, já abrir para perguntas. Eu peço que as pessoas possam começar a colocar as perguntas através do chat. Se tiver endereçada a alguém específico, só colocar o nome, colocar a pergunta, que eu vou pedir também para a Jamile ajudar aqui a ler a pergunta. Ou se quiser fazer, como a gente tem diversas pessoas, se quiser fazer também, pode desbloquear o seu microfone e fazer a pergunta diretamente, ou comentários, às vezes se não tiver uma pergunta, mas tiver algum comentário, é sempre bem-vindo uma troca de experiência. Estou vendo aí diversos amigos participando, da Gilberto, que a gente trabalhou muito tempo juntos, qualquer um que queira se manifestar, fiquem à vontade, ou via chat, ou via microfone. Eu acho que agora a Carol, de repente, também, enquanto não aparece nenhuma pergunta, eu acho que a Carol, que começou a falar um pouquinho aí sobre o aspecto da antropologia, acho que tem uma coisa interessante entender como que nós, como seres humanos, vamos começar a ver totalmente esse mundo diferente, né? Como é que ela começou dizendo que o mundo real e virtual eles vão se misturar de tal forma que novamente usando a fala do Fábio, quer dizer, quando a gente fala, estou aqui na ABS, ou estou aqui na IBM, né? Então o aqui ele se transformou num lugar etéreo, né? Então lugar físico já pouco importa, né? E sim um contexto do que você está fazendo. Se você quiser ler a pergunta, Jamil, acho que tem uma pergunta.
Eu vou ler a pergunta que está aqui. É o Danilo Martins, jornalista, colaborador do Valor Econômico. A pergunta é: vocês acham, de maneira geral, que as companhias estão preparadas para adotar o home office do ponto de vista tecnológico, mas principalmente cultural? Alguns setores estão mais avançados nesse processo? Não sei se... Diga. Eu posso começar a responder isso. Inclusive, eu vim anotando durante a fala de todos um pouco a respeito disso, justamente. O que tem assustado e o que tem criado essa crise toda é que os demarcadores culturais de humanidade, eles estão baseados ainda num processo histórico. A gente está falando de uma noção cultural de indivíduo e demarcador de tempo, demarcador de trabalho, baseado no que era o sistema produtivo do século XVIII, início de XIX. Então, o que está sendo questionado e colocado a repensar são esses demarcadores sociais. Ontem, que é justamente a perspectiva cultural que a pessoa perguntou, eu esqueci o nome, eu só sei que é do Valor. Perguntou, essa perspectiva cultural é que vai mexer completamente. Por exemplo, a fala final a respeito, aliás, a anterior do colega, que eu também não vou lembrar o nome, me perdoem todos, sobre a gente vai ter que aprender a usar as tecnologias em nosso favor, que é o outro colaborador da ABS. Justamente, esse pensamento está sendo baseado num paradigma de indivíduo produtor de 8 horas de trabalho. E é isso que tem que começar a ser repensado. Será que o indivíduo é produtor de 8 horas de trabalho, mesmo dentro de uma fábrica, ou mesmo dentro de um escritório? Talvez uma outra relação de trabalho esteja que o convite, sabe? O Covid esteja fazendo o convite de ter uma outra relação de trabalho com o trabalho. Será que o trabalho é o único demarcador de indivíduo que a gente tem hoje no nosso paradigma social, na nossa sociedade? Hoje, sim. Hoje a gente consegue estabelecer quem é a figura, quem é aquela pessoa, principalmente por o que ele faz, onde ele trabalha, qual é a formação dele. A gente parte dessas relações para saber quem é a pessoa no mundo. Então, são essas noções culturais que a gente vai ser questionado a repensar. E eu acho que, de fato, as empresas não estão preparadas culturalmente para lidar com esse novo paradigma. Inclusive, pegando até a pergunta final do Marcelo, falando o que será do RH quando vierem os robôs, né? Tem essa mesma perspectiva. Então, assim, pensando na noção de humanidade que a gente tem hoje, baseada numa hora-pessoa produtiva, ela, de fato, não é consistente, ou ela vai ter que ser repensada. O que a gente tem que questionar aqui, eu acho que é isso, essa noção de humano, essa noção do qual é o recurso humano nessa nova relação de trabalho. Acho que é um pouco disso, né? Rodolfo, se me permite complementar um pouco da Carol aí, né? Acho que é verdade, né? Mais uma vez, né? A pergunta é sempre o que vai ser o nosso papel quando o robô fizer tudo. Ele vai fazer tudo, a gente não tem dúvida disso, cada vez mais, né? Tá aí a prova, tá aí a IBM, né? Fábio tá aí para gente, para poder corroborar com esse nosso aspecto. Mas olhar para uma coisa, até me atendo um pouco à pergunta, né? Eu acho que hoje, cada vez mais, as pessoas têm que olhar para 3 aspectos fundamentais para trabalhar no home office. Coordenação, ou seja, como é que eu coordeno isso, como é que eu me organizo, como é que eu me disciplino para isso. Cultura, né? Perceber se a cultura da empresa tem isso, está nela, na cultura, o que a gente precisa fazer para desenvolver essa cultura, é um outro modelo, um outro mindset. Né? E o terceiro, de que forma a gente vai se comunicar, como é que isso vai ser cada vez mais efetivo. Tem uma experiência aqui para passar para vocês que é assim, por exemplo, eu trabalho muito em áreas remotas, então às vezes eu vou em área de mineração, às vezes eu vou para a área de plantio de cana-de-açúcar, usinas, né?
nós temos uma emenda, nós estamos falando aqui de um ambiente onde a gente tem presença aqui da ABS, né, da IBM, da DOT, enfim, de empresas altamente tecnológicas e que têm essa visão. Quando eu chego lá no campo, eu tenho pelo menos 15 a 20% dessa população quase analfabeta e mais 30 ou 40% analfabeto funcional, que única e exclusivamente continua ainda naquela visão analógica de falar assim, eu obedeço ao comando e se tiver algum problema aqui no meu trabalho, a culpa e a responsabilidade é do meu chefe imediato. A culpa imediata é do computador, talvez do software, né? do sistema que não funcionou. Então, acho que o nosso papel, olhar e até também pensando um pouco nessa pergunta, é ajudar as pessoas dentro das nossas empresas e como é que elas podem fazer o desenvolvimento cognitivo disso. Como é que eu posso ajudar dentro de cada uma das empresas, falar assim, cara, como é que a gente pode trabalhar mais a questão do home office, do trabalho à distância? Vamos pensar perspectivas, trabalhos e vamos criar fóruns aqui onde as pessoas possam discutir dentro da sua realidade daquilo que ela conhece. Não adianta eu colocar o CEO da companhia falando com alguém da produção no mesmo patamar de língua, né, ou de linguagem. Eu preciso me adaptar àquela linguagem lá da base. Né? Então, acho que talvez esse é o grande papel, o grande nosso papel aqui, ajudar as pessoas a se adaptar e puxar para cima. A gente está vendo o impacto da nossa educação. Boa parte da crise que nós estamos vivendo é da nossa má formação de base. Né? Enfim, deixa eu passar porque já tem mais duas perguntas. Eu acho que até a Jamile poderia ler as duas, porque aí a gente já das duas, já todo mundo faz um comentário para aproveitar. Tá. Então, a Flávia Costa, ela está perguntando para todos. Olá, parabéns a todos por cada palavra, cada ideia. Carol, você acredita que o ser humano será capaz de se adaptar às novas formas de trabalho? Acha que o tempo de trabalho já diminuir ou aumentar? Acredita na liberdade de trabalho? Então, essa é uma pergunta. E a outra, já que o Rodolfo pediu para fazer as duas ao mesmo tempo, veio do Robson Lisboa. Ele fala assim, existem empresas que já rodavam 100% no modo home office, empresas de software grandes. A maior dificuldade das pessoas seria a de conseguirmos ancorar as experiências digitais com as instituições, num local digital mais seguro, mais clean. O WhatsApp e as redes sociais não serão os lugares para essa relação digital entre instituições e pessoas. Temos que levar soluções mais simples, que simplificam as experiências das pessoas através dos meios digitais, de softwares, em outras palavras. Então, essa é pergunta e comentário do Robson, né? Deixa eu liberar meu... Bom, posso começar, já que a primeira veio direcionada. Eu super acho que o ser humano é extremamente adaptável, veja o que estamos vivendo, isso só prova o quanto a gente é adaptável e quanto a cultura é dinâmica nesse aspecto. Então, eu concordo, acho assim, completamente que sim. E acho que a gente... a questão de liberdade, se a gente vai ter mais liberdade ou maior flexibilidade, está muito relacionada para mim nesse mindset hora-pessoa. Então, enquanto a gente trabalhar com essa relação hora-pessoa, a gente ainda está presa a uma dinâmica específica. Talvez a gente tenha que começar a pensar outras dinâmicas. Não tenho a resposta para você neste momento. Mas eu acho que, por exemplo, a gente produz um conhecimento que isso não é mais quantificável como hora-pessoa, tal como era quantificável lá atrás. Acho que a gente tem um desafio nesse aspecto. E aí, a questão da flexibilidade e da liberdade, eu acho que entra justamente nesse detalhe. A partir do momento que a gente criar outros demarcadores ou outros tangibilizadores de trabalho, essa relação vai se tornar mais flexível e com maior liberdade. Existem várias pesquisas que mostram que mulheres que voltam de trabalho pós-parto, elas são extremamente produtivas, porque elas sabem que tem um determinado tempo específico de trabalho e elas não podem abrir mão daquele tempo específico de trabalho. Então, elas conseguem realizar algum trabalho que, de repente, elas faziam em um outro período da vida dela, de 8 horas em talvez 4 horas. Existem algumas pesquisas nesse aspecto.
O segundo ponto, que é a respeito dos facilitadores de uso, eu vou pegar até essa pergunta e vou usar o gancho que o Marcelo trouxe, que eu acho fundamental, que é essa tradução, que é esse papel de, tipo, tem que facilitar o uso para outras demandas, outros níveis e outras classes. Porque o que a gente tem que lidar aí é que a gente está no Brasil, o Brasil tem várias discrepâncias de classe, de gênero, de raça, social, que nem todo mundo vai ter acesso ou vai ter facilidade de ter esse uso remoto, esse novo tipo de paradigma de trabalho. Então, eu gosto muito dessa metáfora que para mim, eu uso como tradução. Acho que o nosso papel é de tradutor. E eu acho que esse uso da experiência do trabalho é que tem que ser recalibrada. Perfeito. Eu acho que o Fábio... me permitem? Muito obrigado. Acho que o Fábio... Isso, Ferla, você queria falar também. Isso, eu ia chamar você. Exatamente. Pode falar. Então, deixa eu só dar um overview sobre essas falas aí, começando pela questão do Danilo, se nós estamos preparados para o home office. Eu acho que entra um pouco nas perguntas da Flávia e do Robson aí também. A primeira coisa, e eu acho que a gente pode tomar... Nós temos uma empresa de tecnologia, uma empresa digital, com muita gente trabalhando, e é uma experiência concreta que nós estamos vivendo, né? Começando, o Francisco falou lá atrás que nós temos uma vida online. Hoje as pessoas estão conectadas. Eu mesmo falei que, segundo a estatística do IBGE, 80% dos brasileiros estão conectados, de alguma forma. Se eles estão conectados, já existe uma experiência online ou existe uma propensão a isso. Então, as pessoas estão preparadas, de alguma forma, para isso. O problema é que nem sempre as empresas estão. E, às vezes, por exemplo, o Fábio te comentou aí sobre o engessamento do trabalho. Nós temos leis trabalhistas que engessam muito e, às vezes, as pessoas querem, até os gestores querem, e as leis engessam e, às vezes, têm dificuldade de dizer o que pode se trabalhar ou não. Nessa caso de emergência, então se flexibilizando, por exemplo, dentro dessa medida provisória, agora nós podemos trabalhar até 2 horas por dia a mais, sem pagar hora extra, usando o banco de hora dos funcionários que poderão ser usados, debitadas essas horas em 18 meses. Então, tem que ficar bem atento que tem algumas coisas flexibilizando. E claro que nós, essas empresas de tecnologia, estamos preparados para isso. Nós estamos na 2ª semana de trabalho home office. Eu realmente fiquei impressionado. Nós tínhamos muita gente sempre trabalhando home office. Hoje é 100%, nunca foi assim. E eu fiquei impressionado como do dia para outro a empresa toda estava 100% operando bem, com produtividade. Alguns gestores dizendo que estão vendo o trabalho até melhor. Por quê? Essas pessoas que têm a vida online são as que estão nas nossas empresas. Essa geração, que hoje é a maior parte da força de trabalho das nossas empresas, os millennials, são conectados e vivem. Antes dele, mais jovens, agora os de menos de 22 anos, que estão entrando nas empresas, os centennials, totalmente online. Então, as nossas gerações de trabalho estão preparadas para isso. Nem sempre as empresas, nem sempre as leis permitem. É lógico que nós estamos falando no nosso mundo aqui, é fácil. Nem todo mundo vai ter isso. Tem 20% das pessoas não tem conexão. Então, tem pessoas que não vão ter como participar desse mundo, né? O Marcelo ali falou do mundo agro. Nós fornecemos educação à distância para o agronegócio, para a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, para o Senar, para o MAPA, para a Bayer, para grandes empresas. E é impressionante como é que as pessoas estão conectadas no agro. Eles estão lá no meio do país, mas o meio de comunicação deles, muitas vezes, é o mobile, é o smartphone. E fazem muitos cursos. O agronegócio faz, em média, 5 cursos online. Então, estão conectados. Para vocês terem uma ideia, na semana passada, a CNA, Senar, tendo em vista o problema do coronavírus, as pessoas ficarem em casa e terem que se qualificar, abriu novos cursos. Nós abrimos, tem lá mais de 80 cursos online para o agronegócio, que nós fazemos para eles. Abrimos mais 5. Em 2 dias, teve mais de 3.000 inscritos nesses 5 cursos. Acabou as vagas. E o Senar e a CNA abriram vagas porque a demanda estava enorme, né?
Então, eu acho que a gente tem que aproveitar, as pessoas estão conectadas, a maioria, e nesse momento de urgência, de emergência, rapidamente vão aprender a como trabalhar home office ou online. É isso. Aliás, é muito interessante, né? O mercado de agrobusiness, que é muito afastado e muito disperso, já usa isso há algum tempo devido a essa dificuldade, né? No fim, essa dificuldade está chegando agora nos grandes centros, na parte urbana. Nós temos mais uma pergunta, e a Jamile vai ler, que é endereçada para o Fábio. Obrigado. Então, a pergunta é do Edgar, ele é da Softeasy. Então, ele fala: olá, obrigada a todos pelas contribuições, e a pergunta seria: como poderíamos nos ater sobre segurança versus privacidade, Lei Geral de Proteção de Dados, em ambiente de home office? E pergunta ao Fábio Rua se a IBM já teve algum diálogo sobre descentralização de hardware, onde o indivíduo colaborador tem, além de acesso aos dados, tem acesso à estrutura interna para externa. Exemplo, notebook de campo, servidor regional ou algo desse tipo. Nunca houve esse diálogo. Bom, Edgar, obrigado pela pergunta. Eu vou responder, mas antes eu queria fazer um comentário em relação ao home office. Para mim, não é o home office, é o anywhere office. Hoje a gente vive num mundo absolutamente conectado, um mundo com convergência crescente, um mundo móvel. E, obviamente, que eu estou generalizando, estou sendo míope no meu comentário, porque eu trabalho em empresa de engenharia, de tecnologia, eu vivo num mundo hiperconectado, eu moro num grande centro urbano, então, para mim, é mais fácil trazer o meu ponto de vista sobre essa ótica. Mas aquele conceito antigo do work-life balance, na minha cabeça, ele já era há muito tempo. A gente está falando hoje de work-life integration. Então, acho que foi a Carol que deu exemplo, que enquanto a gente está trabalhando, a gente pode fazer a compra do supermercado. Isso é absolutamente natural hoje em dia. A questão da formalização do home office, eu entendo que seja uma questão cultural a ser trabalhada pelas lideranças das empresas. E não é a empresa não pensa assim. A empresa são os líderes das empresas, e os líderes das empresas têm todo o direito e o dever, inclusive, de mudar. Se o líder diz assim, não me importa que você trabalhe em casa, e ele trabalha do escritório, e ele bate cartão, e ele fica até 11, meia-noite no escritório, obviamente que, né, os comandados, os liderados dele vão seguir a mesma atitude do líder. Então, o home office, para mim, é uma questão de cultura, como bem, né, mencionado e enfatizado pelo Marcelo Pirani e pela Carol. O home office é uma questão, sim, de infraestrutura, de tecnologia, aí entra no ponto do Edgar, de segurança. Não adianta você ter uma conexão, você precisa ter uma conexão segura, porque dentro de casa, ou do parque, ou do clube, onde você estiver, se tem Wi-Fi, isso não quer dizer que você esteja uma conexão segura. Então, o investimento em segurança é fundamental, porque você vai trabalhar com informações sensíveis, você vai interagir com pessoas que têm limitações aí no que elas podem ou não dizer publicamente, e as empresas vão precisar investir nisso. Eu lembro, eu não vou precisar o ano, mas foi mais ou menos entre 2014 e 2015, logo depois do episódio lá do Edward Snowden, quando a secretária de Comércio americana, a Penny Pritzker, ela veio ao Brasil, uma visita oficial, e foi entrevistada pelas páginas amarelas, e logo na semana anterior, o banco de dados de RH da Marinha Norte-Americana havia sido hackeado. E aí estava, né, toda essa discussão sobre privacidade, proteção de dados, e aí descobriram que os hackers eram chineses. E aí perguntaram a ela, e aí, o que você vai fazer a respeito? Falou, primeiro de tudo, eu vou investigar para ver, né, de onde saiu esse ataque, mas antes de fazer isso, ou logo em paralelo, eu preciso investir mais em segurança, porque se esses caras conseguirem invadir os meus sistemas, isso quer dizer que eu estou vulnerável. Então, passa a ser cada vez mais, né, obrigação das empresas avaliarem se as conexões, né, estão seguras, se os computadores estão seguros, se os VPNs têm o nível de proteção necessária para que esse home office, para casos, obviamente, em que haja uma necessidade maior de confidencialidade nas comunicações, vai dar a tranquilidade que a empresa precisa para que eles possam trabalhar onde quer que seja, desde que tenha uma conexão de internet. Acho que eu respondi. Se tiver
uma réplica aí, Edgar, fica à vontade. Não, tá joia. Obrigado, Fábio, pela resposta. Obrigado aí pelo espaço também. A pergunta com relação à segurança, isso daí eu acho que foi bem colocado e ficou bem fácil de compreender. Eu acho que todo mundo corrobora com isso. A minha outra pergunta era mais a questão porque assim, a gente tem um problema de centralização de hardware, né? Justamente foi o problema que o pessoal comentou de, às vezes, um colaborador, dependendo do tamanho, né? Aí teve que ficar 100% home office do dia para a noite, aí você descobre que a pessoa não tem material adequado ali para fazer atividades, às vezes, normais, né? Aí a dúvida era mais se, porventura, houve algum tipo de problema nisso com vocês lá, ou se existe algum trabalho nesse sentido, enfim, ou se também passaram pelos mesmos problemas, nunca conversaram sobre isso. Cara, no nosso caso, o IBM não aperta nenhum parafuso mais, né? Uhum. Então, todo o nosso trabalho pode sim ser feito de maneira virtual, remota. As pessoas têm diferentes acessos, esses acessos são controlados a partir do momento que talvez elas saiam do ambiente em que a segurança é o elemento que vai tranquilizá-la, né, para exercer suas funções, e ela vai para um outro ambiente, ela precisa buscar novos acessos, novas autorizações para acessar bancos de dados. E isso vem sendo trabalhado caso a caso. Tem gente que, no escritório, inclusive, né, olha, estou indo para casa, mas na minha casa o VPN não funciona direito, a conexão não é boa, eu preciso de um acesso para um banco de dados extremamente pesado e eu não consigo fazer de casa. Bom, então vamos conversar e ver de que forma que a gente vai agir nesse caso específico, mas é caso a caso. Ok, entendi. Obrigado. E até estendendo um pouco a pergunta do Edgar, eu acho que, eu não sei vocês, mas hoje acho que a maioria das pessoas estão enfrentando o problema de falta de equipamento em casa, porque os teus filhos precisam estudar. Hoje todo mundo está tendo aula virtual. Você tem o seu computador para trabalhar, sua esposa também tem. No fim, fica só um computador. No fim, você tem 2, 3 filhos. A sua estrutura hoje de casa não suporta. É verdade. Né? Já foi me solicitado um notebook aqui. Exatamente. Então aí você passa a entender que, no fim, esse desafio que nós estamos passando, estão surgindo oportunidades. Hoje você precisa realmente comprar mais equipamentos para a sua casa. Não tem jeito, né? Então, a economia de um segmento ou outro vai ser fortalecida, né? Então, não tem. E tem amigos que estão no agrobusiness, dizem que o segmento está bombando, né? Estão até ao topo de demandas, né? Então, o mercado, de um lado, a gente percebe o comércio que está parando, vamos dizer assim, momentaneamente, mas você vê que tem outros segmentos da indústria que estão avançando com uma demanda muito alta. Eu não sei se algum dos nossos convidados quer fazer mais algum outro comentário final. Nós estamos aí já praticamente 20 para as 4, não quero atrapalhar a agenda de todos. Se alguém quiser fazer um último comentário, por favor. Boa tarde, aqui é Tomás, Corte Real. Só dando um alerta ao Edgar, nós, na nossa próxima reunião, no dia 7 de abril, do GT de Proteção de Dados da ABS, nós vamos tratar exatamente desse tema, a Lei Geral de Proteção de Dados, com a questão da segurança em home office. Se você puder participar, será um prazer. Sim. Obrigado. Obrigado pelo convite. A gente vai fazer o esforço para estar presente. Legal, um abraço. Um abraço. E Rodolfo, só colocar você. Presente virtualmente. Né? Sim, bem lembrado. Nós estamos preparando aqui, Rodolfo, e eu vou passar para vocês da ABS aí para os seus associados. Nós estamos preparando a nossa plataforma o Netflix da educação, que é o Curse Log, que eu comentei antes. Nós estamos preparando uma série de programas free sobre a questão do como atuar e se cuidar com o coronavírus, a questão de home office, trabalhar, todos conteúdos muito atuais que tem a ver com o momento. Nós vamos disponibilizar a nossa plataforma free a partir de semana que vem para as empresas que são ligadas a nós e instituições, para que possam também nós ajudarmos aí nesse momento, que as pessoas tenham mais segurança e consigam manter as suas atividades e seus empregos e, portanto, suas empresas em pé. Show! Parabéns pela iniciativa. Obrigado.
aproveitar para elogiar o Paulo Roque falando, elogiar o trabalho que os membros da equipe da ABS fez. Ficou excelente essa reunião, foi muito boa. Obrigado. Obrigado, Paulo. Carol, você quer fazer algum comentário final? Eu queria, na verdade, é um comentário provocação. Só pensando, o Rodolfo já conhece a figura e eu sou carinhosamente conhecida como provocadora de problemas. Esse é o meu papel social, inclusive. Acho que a gente está aí para a gente pensar num desafio que, neste momento, para a gente é home office. Mas a gente tem que pensar que, para além disso, existe uma diferença sensível entre a gente estar usando um artefato digital para consumir um conteúdo digital, que o suporte mudou de papel para digital, para, de fato, a gente estabelecer relações virtualizadas. Então, eu acho que o desafio nosso está nisso. Então, a gente tem que pensar nesse período histórico como uma transição social para essa outra relação. Eu acho que a gente hoje lida com o digital como um meio. Inclusive, a gente tem que entender que culturalmente... entender um outro dado histórico, não é nem histórico, é um dado que no Brasil a gente tem apenas metade da população possuem artefatos como computador. A maioria das pessoas na nossa sociedade possuem smartphone. Então, acho que a mudança de chave está aí. A gente na Kiva, a gente costuma fazer muitas pesquisas de experiência de uso do digital e a maioria das pessoas sempre traz para a gente essa perspectiva de tipo, antes eu lia o jornal no papel, agora eu leio por meio no telefone. Tá, mas você interage dentro do digital, você paga conta, você vive, você estabelece conexões e ações dentro, você pensa nesse outro ambiente que é o virtual, aí a gente vai trazendo algumas perguntas e a pessoa não pensa. E a mudança de chave está aí, tá? É isso. Obrigada, gente. Muito obrigado. E eu fico muito Carol. feliz de ser a única mulher convidada para falar nesse grupo. Não, mas tem a Jamile que está aqui nos ajudando também. Mas ela tá mediando, mas né? Tá, mas parabéns. Obrigado por ter lembrado desse ponto. E eu queria também chamar o Robson, que ele quer fazer um comentário rápido. Robson. Obrigado, Rodolfo. Estão me ouvindo bem? Sim. Bem, eu queria comentar, tem até um cliente meu que chama Escola do Futuro, que uns 20 dias antes de aparecer o Covid, eu conversava com eles sobre que eles deveriam criar estruturas para que alunos que porventura não pudessem ir para a escola porque quebrou o pé, ou porque o pai viajou com o pai para uma viagem de negócios e ele não podia deixar o filho sozinho, levou o filho também, para que eles pudessem participar das aulas virtuais. À distância. Tem uma estrutura simples com as ferramentas que existem básicas por aí, porque grande parte das estruturas de negócios que estão transacionando pela internet hoje são simples, não demandam uma segurança tão grande como a gente às vezes imagina que demandam. E eles falam, não, a escola não tem maturidade para isso, nem para raciocinar essa possibilidade. 20 dias depois, eles tiveram que colocar 100% dos alunos tendo aulas virtuais exatamente nessa modalidade que eu havia comentado com eles. Naturalmente, eu dei boas risadas com o diretor da escola e falei assim, o nosso mundo ele é tão louco, ele está mudando tanto, ele está em processos de transformação tão fortes, para o bem e para o mal, originadas do bem e originadas de coisas ruins, como é o caso do Covid, que nós temos que efetivamente estar abertos para essas novidades que estão vindo e nós temos que utilizar essas tecnologias, encontrar onde existe necessidade de segurança e aplicar segurança onde existe. Onde não existe, não criar uma celeuma em relação à segurança, não criar, às vezes, questões que engessam e mostram para as pessoas que é algo pesado. Nós temos que levar soluções que são bem simples, que são bem básicas para as pessoas. Quando você falou do campo, por exemplo, Rodolfo, essa questão de que as pessoas do campo estão usando
nós temos que chegar para eles e levar a solução simples e tornar algumas soluções que são mais complexas em soluções simples e entregar para essas pessoas. Eu acho que 80% hoje do mundo que está trabalhando no home office ou que está estudando no home office, eles estão esperando de nós, empresas de tecnologia de software, que entreguemos para eles conexões simples, formatos simples de relacionamento, de engajamento. E a partir dessas conexões simples e aprendendo, eles vão crescendo em espiral e vão depois indo para as outras mais complexas, até chegar no ponto que é necessário estruturas de segurança mais parrudas. E empresas que têm realmente, que lidam com dados e demandam segurança, aí sim, ela já tem que nascer parruda, já tem que ter... Mas não é interessante colocar todo mundo no mesmo saco, é isso que eu gostaria de colocar. 80% não tem essa demanda de segurança tão grande. Não, Robson, você trouxe um ponto extremamente oportuno, que no final essa mudança de comportamento que esse momento está forçando todos nós a adotarmos, no fim vai beneficiar outras pessoas que nós nunca tínhamos imaginado. É interessante, esses momentos de transformação, no fim, acabam tendo impacto em coisas imagináveis, né? Você levantou um bom ponto, né? No fim, hoje, quem tem problema de frequentar uma escola por uma razão ou outra, ficava de fora. A partir de amanhã, não mais, né? O vírus teve que chegar para fazer essa transformação. E eu quero interromper e agradecer a todos, porque nós já avançamos bastante o horário. Então, se alguém tem, dividindo aqui algumas informações através do chat, que é interessante, até se alguém quiser já fazer algumas inscrições, no chat vocês podem ter acesso do próximo webinar. Eu quero novamente agradecer a todos e, infelizmente, no fim, o Dr. Zanotto não conseguiu se conectar, mas, obviamente, a gente vai trabalhar para que no próximo esteja presente. Eu quero agradecer a Carol, o Fábio, o Luiz Ferla, o Francisco, nosso grande amigo também, e o Marcelo aí da ABRH, que nos brindou aí também com a presença. Muito obrigado a todos e desejo um ótimo final de dia, e nós vamos ultrapassar essa fase com muitas coisas positivas, certamente. Muito obrigado a todos. Obrigada também, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigada, Jamile. Obrigada. Parabéns, Jamile, pela organização. Foi ótimo. Obrigada. Obrigado, Jamile.